Carnaval, conserva e quaresma. Eu escolhi usar essa nomenclatura que explora uma mesma tonalidade, né? Como começam essas palavras, com diferença da quaresma que começa, evidentemente, com uma letra diferente. Mas todas essas três coisas, nesse final de semana, que foi o nosso carnaval nesse país, se utilizaram de ocasião para defender ou para atacar posturas conservadoras de religiosos e religiosas nesse país. Acontece o seguinte, que há muito que a crítica teológica em cima do evangelho, a crítica responsável que se faz em cima do evangelho, é dizer que as posturas tidas como conservadoras são responsáveis, sim, por muitas coisas ruins que nós temos na nossa sociedade. Mas, de outra maneira, também há pessoas que são conservadoras, porém de um ponto de vista muito mais arejado, onde elas conseguem estabelecer um diálogo e discutir sobriamente a questão. Eu estou falando do desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Niterói, que ocorreu nesse final de semana, que homenageou o presidente Lula e que num dos carros alegóricos foi retratado ali figuras conservadoras. Cada fantasia era uma lata de conserva que representavam os evangélicos e religiosos do nosso país que aderiram à direita no governo Bolsonaro. E aí, com isso, houve toda uma crítica, enfim, e aí se criou um meme também em cima da internet, usando ali com o chat GPT uma latinha de conserva simbolizando a burrice, quer dizer, simbolizando o conservadorismo das pessoas que se veem como conservadoras. Esse rótulo, elas já estão dizendo muitas coisas com isso. Elas estão dizendo o papel do homem e da mulher do matrimônio, elas estão dizendo, reafirmando o seu valor de continuarem querendo ser homofóbicas nesse país, estão reafirmando o seu posicionamento à direita com relação ao governo Lula, contra essa manifestação, portanto, da Acadêmicos de Niterói. Bom, onde é que entra a quaresma nessa questão, já que, tradicionalmente, sempre depois do carnaval, começa o período da quaresma. Isso eu gostaria de chamar a atenção, já que todas as escolas de samba fazem um movimento dentro da cultura do samba e da cultura afro-brasileira, sempre uma defesa religiosa das suas manifestações, né, das religiões de matriz africana. Isso você pode ver em diversos sambas enredos, não só desse ano, como também dos anteriores. Sempre eles vão exaltar a religiosidade de matriz africana. Contudo, dentro dessa mesma religiosidade, você vê a manifestação de quimbandeiros, de pessoas da quimbanda, bruxos, etc. e tal, ou magos da mão esquerda, como eles mesmos se definem, querendo fazer uma manifestação com os mesmos elementos evangélicos, dizendo para as pessoas não irem no carnaval, e dizendo da densidade do carnaval, etc. e tal. E aí fica um diálogo um pouco confuso, né? Porque ao mesmo tempo em que a Umbanda Branca, vamos dizer assim, fala de querer enaltecer a alegria do samba e a alegria do carnaval, aí vem o pessoal do mesmo segmento deles, e não adianta dizer que porque é a quimbanda. Não, são pessoas que circulam no mesmo traço religioso que eles, querendo engordar a mesma retórica tida pelos conservadores atuais do nosso país, no caso, o segmento evangélico. Você também vê nas redes do Marcos Feliciano,
e de outros conservadores usando vídeos do Malagueta, né, o bruxo aqui do Rio Grande do Sul, satanista declarado, como dizendo mais ainda, viu, eles estão dizendo que o carnaval é isso e aquilo. Tá? Eu tenho uma pequena tese que humildemente eu coloco, a qual eu busco explicar essas manifestações. A minha tese é a seguinte, que como para os umbandistas ou para as pessoas simpatizantes do samba, dentro dessa lógica, o carnaval para eles não é uma festa da carne no mesmo sentido que nós cristãos colocamos como carne, pecado, etc. e tal. Eles simplesmente festejam como uma exaltação hedonista da alegria. Também hedonista não do mesmo ponto de vista que nós cristãos observamos, mas é de um ponto de vista para acabar com as guerras, acabar com o confronto. Curiosamente, ou melhor, de forma muito ruim, nós estamos nos tornando, no Brasil, na mesma vibe que os países de guerra do Oriente Médio, que eles lutam para sair disso, mas cada vez mais eles se enfiam mais nessa retórica, que é da divisão máxima da vida em nome da religião e dos preceitos que as pessoas seguem. E, no meu ponto de vista, tanto os evangélicos e católicos tradicionais quanto os quimbandeiros de hoje, parece assim que eles estão trabalhando por um mesmo cisma. E aí eu pergunto, isso é agir em nome de Deus e da verdade? Contra os umbandistas que vocês afirmam estarem contra? Quem é que está trabalhando pela paz, efetivamente? Essa é a dúvida que eu coloco, que eu procuro ilustrar essa minha pequena tese. Por que os quimbandeiros parece sim que se voltam, uma prática meio que se voltando contra o carnaval? Não é para receberem likes e seguidores, mas é que de uma certa forma, quem opera nessa densidade mais entenebrecida do mundo espiritual, eles não gostam da alegria. Sim, tem pessoas que no mundo do carnaval a pessoa se atola mesmo e mete o pé na jaca. Aliás, meter o pé na jaca seria uma expressão suave. A pessoa entra mesmo lodo adentro, no mundo das drogas e de tudo aquilo que decompõe o ser humano. Só que tem uma coisa, a maioria não é isso não. O pessoal que preza pela alegria que o samba traz, pela alegria do carnaval, ele tradicionalmente é contra esses discursos de ódio. Então, eu como cristão, eu não me impressiono de ver algum bruxo ou alguém abertamente satanista ir para as redes e querer dar conselhos, né, ou revelar segredos do mundo espiritual como se cristãos não soubessem. E nisso eu estou falando para cristãos plenamente cientes da consciência da existência do diabo ou das entidades malignas. Tá? Essa é a minha pequena tese. O meu segundo ponto é para a gente passar a observar a alegria e nós passamos com isso a fazer, de certa forma, assim. Aí eu entro teologicamente. Uma separação de tudo aquilo que traz um fruto espiritual, porque a Bíblia diz, Jesus nos recomendou a falar sobre tudo aquilo que nos traz, ou melhor, pelos frutos se conhece a árvore, tá? Então, eu acho que isso é o crivo que a gente precisa ter. Olhar o que dá um fruto efetivo para a construção da paz. Sim, da paz de Jesus Cristo. Não é a Pax Romana, nem a paz que o mundo dá, antes de que qualquer um venha me rebater com esse argumento. Mas eu convido vocês
A gente vive uma época no Brasil que, que esses países do Oriente Médio lá, acredito que eles já tiveram essa época, mas que agora eles estão numa prática quase que sem volta em meio às guerras. E que se nós não tomarmos uma atitude como brasileiros que somos, e nós do campo da religião, uma atitude teológica, espiritual firme, e passar a ter vida de oração, de fato, e não negar a existência do mal, a gente pode acabar indo para um caminho sem volta de discussões intermináveis, que não levam a nada, que não dão fruto nenhum, tá? E que com isso acabamos por ter frutos, muitas vezes políticos, de práticas indesejáveis. Vamos orar ao nosso Deus para que nos livre de todo o mal. Esse é um dos trechos do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus nos ensinou, é a nos livrar de todo o mal. E com isso, a gente não precisa temer nada em nome de Jesus. Forte abraço aí e paz para todo mundo. Bora!